Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, meu Pai, através da Rádio Alvorada 106.3, a nossa Catedral no Ar. Antes tinha o tema londrinense, mas agora, claro, pela internet, no mundo inteiro. E também agora, através do YouTube e Spotify. Essas maneiras, nós temos cada vez mais de levarmos avante uma conduta que é a Palavra de Deus, que ilumina e leva as pessoas a compreender o que é mais essa estar de Deus em nossa vida, ao mesmo tempo, claro, essa reciprocidade do ser humano para com o nosso Criador. E lembrando, o nosso programa traz sempre uma dimensão importante, que é esta: olharmos nosso lado humano, nossa conduta, o nosso dia a dia, e eu sempre elevo esta reflexão para a atividade espiritual, ou seja, nós nos voltarmos para que Deus, através desse ensinamento, nos mostre já a nossa caminhada no céu. E hoje o nosso programa ele tem o tema A Igreja como Casa de Deus. E então um subtema que eu achei interessante colocar, que é este: onde Deus coloca a mão. Ou seja, a casa dele e onde ele está mexendo no nosso dia a dia como grandes pilares para sustentar esta igreja. Irmãos e irmãs, sabemos que Deus é aquele que tem uma profunda preocupação com a sua criatura, que somos nós, né? Eu, você. E essa preocupação, sem dúvida alguma, faz com que ele interaja também com as pessoas no seu dia a dia. E essa interação faz com que as pessoas elas se elevem cada vez mais, né, numa dimensão espiritual, ou seja, que elas queiram, que elas busquem constantemente o que é essa dimensão espiritual. Mas claro, Deus ele preparou esta casa. Deus ele preparou esse momento para que as pessoas pudessem, ao adentrar nela, elas tivessem essa certeza que ali está mesmo a vontade e também, claro, a presença de Deus. Então, por exemplo, quando eu falo a igreja como casa de Deus, né? Eu coloquei aqui 3 conceitos para vermos que o sagrado, ele acompanha esta casa. E ao mesmo tempo, claro, acompanha também cada um de nós. Então, por exemplo, a sacristia, né? Toda vez que nós vemos esse início de palavra sacro, né, faz uma referência ao sagrado. Então, por exemplo, uma sacristia, né, um lugar sagrado onde nós utilizamos antes da missa, por exemplo, para que as pessoas preparem a liturgia, para que o padre faça a sua preparação também, claro, né, e os ministros, eles façam o trabalho devido de preparar o altar. Depois, nós temos o sacerdócio. Ou seja, também uma palavrinha que nos lembra o sagrado, né? Sacerdócio, aquele que faz algo para o sagrado. Aquele que delimita a sua atividade na condição humana, mas ele eleva ela a uma condição espiritual. Ou seja, ele faz, né? Ele limita aquela ação daquele momento, sabendo que não é ele próprio que está fazendo, mas claro, o próprio Deus que, através dele, chega até aquele momento, até as pessoas. E depois também a pessoa do sacristão, né? Ou seja, é uma palavra que também nos remete ao sagrado. Não que ele em si seja, claro, mas a palavra, a função dele nos remete ao que? Ao cuidar daquilo que Deus confiou para todos nós. Nessa dimensão, Deus ele vai ajustando essa conduta, essa casa, esse momento. Ou seja, a igreja ela se torna a nossa comunidade. Então, igreja, casa de Deus, Deus que vem preparar esses pilares para que através desses pilares nós tenhamos uma certeza de uma presença de Deus que faça com que a nossa vida tenha todo um sentido diferenciado. Por isso, quando falamos da igreja, né, a comunidade, ali está Deus que fala. Isso é muito importante nós compreendermos, porque senão, quem não compreende ou quem não busca compreender, pensa que ali é apenas um local. E não é assim, claro. Ali é a própria casa de Deus. Que inclusive, Jesus no Evangelho, ele chama essa casa de Deus de casa de oração. Em Mateus, ele fala essa dimensão, onde as pessoas estavam usando a casa como se fosse um lugar simples, um lugar comum. Ele fala, não. Aqui é a casa de oração, ou seja, é aqui que Deus põe a mão. É aqui que Deus quer que as pessoas compreendam, sintam o desejo ardente dele. Portanto, claro, naquele tempo era um templo pagão, né? Mas quando ele fala, né, que esse local é a casa de Deus, já é uma referência a dizer o quê? Que a igreja nos remete sempre ao sagrado. Portanto, sempre o assunto será essa vontade de Deus. Portanto, casa de oração. Isso por quê? Porque cada vez que nós entramos em um lugar
onde ali está, por exemplo, a Santa Eucaristia, ou as imagens de santos e santas, sabendo que aquele local é usado para essa finalidade, com certeza ali nós temos uma presença muito constante da vontade divina. Ou seja, não é simplesmente um estar ali por algum tempo que eu passei ou quis visitar. É eu saber que adentrando naquele local, ali vai estar sempre essa presença de Deus. Também é importante nós vermos que, por exemplo, antes do Concílio Vaticano II, 1965, antes desse concílio, por exemplo, nós tínhamos as igrejas com todas as suas diferenciações em relação a hoje. Uma delas é, por exemplo, os altares. Dezenas de altares ao redor de toda a igreja. Isso por quê? Cada família dedicava uma Santa Missa, por exemplo, a uma devoção, e muitas vezes era comum termos várias missas ao mesmo tempo. Porque aquela família X queria uma missa para tal santo ou santa ou para tal intenção. E tinha um padre rezando naquele altar, por exemplo, dedicado à observância espiritual daquela família ou daquela vontade. Mais à frente, outro padre rezando para uma outra família e assim por várias vezes. E também, claro, toda a questão do padre que fica num lugar muito longe da comunidade, distante do povo de Deus, enfim, toda uma questão teológica, com sua validade, é claro, mas que o concílio veio trazer uma nova visão. O concílio trouxe uma nova dimensão aonde mantém-se a igreja, é claro, mas agora o principal, inclusive, não é voltar-se para as imagens dos santos, e sim para a Santa Eucaristia. Então tirou-se, por exemplo, várias imagens de santos para tirar essa imagem ou pensamento de que ao entrar na igreja, primeiro eu vou no meu santo de devoção, faço a minha oração e depois eu olho o sacrário. Não. A questão foi essa, tirar as imagens para sabermos que naquela casa de oração, ali está a presença de Jesus Eucarístico. Portanto, Ele está acima de tudo e de todos. Então, ao entrar na igreja, eu tenho que ter esse conceito. Eu vou direto para o sacrário, faço a minha oração e ali sim, faço a minha devoção aos santos e santas. Então, isso é importantíssimo compreendermos para que tenhamos uma espiritualidade madura. Porque senão vai sempre estar barrando em situações de conflito, onde eu não vou resplandecer a minha fé segundo a graça que Deus coloca para a minha pessoa. Irmãos e irmãs, Deus é aquele que, na sua conduta, Ele quis colocar na sua igreja, sem dúvida alguma, alguém que pudesse falar e estar ali em nome dEle. E aqui eu trago então 2 colunas para esta casa de Deus. Pedro e Paulo. 2 homens, 2 pessoas que fizeram toda a diferença na caminhada da igreja, 2 pessoas que a princípio não tinham caminhada com Deus, mas depois de conhecerem Deus, esse encontro verdadeiro, eles mudaram totalmente a sua vida. Eu sempre falo que um encontro com Deus é aquele encontro que é capaz de transformar a minha vida. O encontro verdadeiro é aquele que é capaz de deixar a minha pessoa, observar tudo o que já passou e dizer: nada disso me apraz. Nada disso me realiza. Agora eu vou buscar aquilo que me realiza, aquilo que dá sentido para a minha caminhada, para a minha existência. E foi exatamente isso que Pedro e Paulo, eles conseguiram captar nas dificuldades da vida e ao mesmo tempo nessa caminhada com Deus. Falarei então sobre a pessoa primeiro de Pedro. Petrus, pedra. Tu és Pedro, Petrus, pedra, e sobre esta pedra, sobre essa base forte, eu irei construir a minha igreja. Então vejamos, Pedro é aquele que tem dado por Jesus, é claro, essa ligação com os céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e também tudo que tu desligares nos céus será desligado na terra. Então vejam que essa expressão, ela traz o quê? Uma certeza de Jesus para com Pedro, para quando ele disse que tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei edificar a minha igreja. E o poder dos infernos nunca irá estar sobre ela, ou seja, nunca poderá vencê-la. E Pedro, claro, como o primeiro Papa, ele assume esta missão.
aquele que traz então a chave de tudo, ele traz essa primícia, né? De a partir dele, tantos outros papas vão chegando. Inclusive hoje estamos com o Papa Leão XIV. Mas tudo isso numa linhagem onde nunca foi quebrada pela vontade do próprio Deus. Claro que a história muitas vezes mostra algumas diferenças, mas é a história. Nós tivemos um período aí, pela história, né? 2 papas, ou um papa que não era adequado, escolhido, mas isso é a história que muitas vezes queria rechaçar a igreja. Mas a linhagem teológica, nós temos até hoje esta ligação com São Pedro. Esta chave que Jesus entregou para Pedro, e ele então foi levando avante, e temos toda essa classificação espiritual hoje, que são os nossos papas. Então, irmãos e irmãs, ouvir a voz do Mestre é fazer com que cada vez mais a nossa caminhada tenha essa dimensão de estar se voltando para Ele. Então, por exemplo, nós conhecemos bem a caminhada de Pedro. Na condição humana, Pedro foi aquele homem que ele não tinha uma profunda comunicação ou comunhão com Deus. Na história bíblica e teológica, ele tem essas dificuldades humanas de relacionamento para com Jesus, aliás. Mas acontece que toda pessoa passa por essa situação. Vejam, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades no seu dia a dia em um pensamento ou um relacionamento com uma pessoa, ela, quando recebe uma ordem, quando recebe qualquer coisa que seja no sentido de dar um passo avante, ela vai sempre interrogar, às vezes aceitar ou às vezes não também. Mas Pedro, ao passar por isso, ao negar Cristo por 3 vezes, sabendo que o Cristo já havia anunciado antes, ele muda a sua vida. Ele não deixa com que aquele lado humano dele predomine mais em suas decisões. E então é aqui que começa a transformação deste homem. É aqui que ele começa a fazer com que a sua vida tenha sempre essa dimensão onde Deus vai estar atuando. E a partir daí, irmãos e irmãs, Pedro tornou-se um novo homem. Aí tem a passagem da pesca maravilhosa que traz esse título em algumas Bíblias, né? Dizendo que Pedro e os seus companheiros estavam pescando. E passaram a noite inteira pescando. Já era de madrugada e não pescaram nada. E de repente, eles enxergam, né, um pouco próximo deles, um homem que até então não sabiam quem era o próprio Jesus. Ele fala o quê para Pedro, pescador? Jogue as redes para este lado. Pedro fala: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada pescamos. E aqui entra o segredo de Pedro, quando ele fala: mas em obediência à tua palavra eu vou lançar as redes. Olha que bonito. Em obediência à tua palavra, ao teu mandado, eu vou lançar as redes. E aí, claro, a festa, o milagre aconteceu, né? Jogaram as redes e apanharam tamanha quantidade de peixes, né, que as redes quase se romperam. E tiveram que chamar um outro barco para ajudar. Então vejam, como é que as pessoas buscam essa comunhão com Deus, assim como Pedro buscou. Primeiro, a vida nem sempre é como nós temos uma proposta. Nós fazemos uma proposta, mas nem sempre a vida ela nos dá esse mesmo privilégio. Portanto, as dificuldades vêm, alguns se afastam, mas outros encaram a dificuldade. Aí a gente consegue ver porque que tantas pessoas hoje, muito bem sucedidas no campo empresarial, elas buscaram nessa insistência a certeza da sua força de vontade e também, claro, da vontade de Deus para quem se esforça. Então Pedro foi um homem como este, mas na dimensão espiritual. Ele deixou aquele velho homem, aquele velho Pedro, né, aquele velho Adão, e a partir de reconhecer que tinha que deixar isso para trás, ele faz o quê? Ele se volta para ser um homem novo. Ele se volta para o próprio Cristo, a ponto de fazer com que a sua vida inteira, a partir de agora, ela tenha toda essa dimensão voltada para Cristo. Para que as pessoas consigam entender através dele que Cristo realmente está em nosso meio, atua em nossa vida e ele faz todo o nosso diferencial.
Então Pedro foi esse homem que, se colocando à disposição de Deus, ele conseguiu mudar toda a sua vida. Ele conseguiu realmente ser essa pedra, no sentido de que ali foi um alicerce seguro, onde a igreja, a partir daquele momento, né, claro, com a graça do Criador, ela sempre foi avante, sempre foi para frente. Isso por quê? Porque ele nunca desistiu. Ele sabia exatamente quem ele era, uma pessoa frágil, uma condição humana, mas ao mesmo tempo uma pessoa que sabia acreditar que depois de seus erros, ele poderia ser uma outra pessoa. E assim ele o fez. Depois que Pedro negou, depois que Pedro brigou, depois que Pedro reclamou, ele viu que não era por aí a caminhada. E entregou-se totalmente nas mãos de Jesus como grande mestre e, claro, fez a maior referência para que a sua vida pudesse mudar. Então, quando eu coloco essa dimensão de Pedro para nós refletirmos, eu sempre falo o quê? Que nós também temos essa perspectiva. Então, você que me ouve agora, por exemplo, você pode muito bem aceitar a sua condição de pessoa frágil, homem frágil, mulher frágil, mas ao mesmo tempo saber que você, sendo filho de Deus, você pode ir avante. Você vai muito além, sem dúvida alguma. Basta o quê? Reconhecer um passado frágil, mas uma intervenção divina, onde eu quero mudar realmente, e eu abraçar essa nova causa. Ou seja, claro, a causa do Evangelho. E aí que mora toda a diferença para que o homem ele consiga ter uma mudança na sua vida. O Evangelho que nos capacita para conhecermos e amarmos cada vez mais a pessoa de Deus. E também, claro, a pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, é de fundamental importância que nós tenhamos um coração aberto para as nossas dificuldades, no sentido de reconhecimento, mas também um coração aberto para que Deus possa fazer toda a diferença em nossas vidas. Eu creio que você conhece aquele quadro onde Jesus passa batendo numa porta, ele está, aliás, do lado de fora. E na crítica daquele quadro, né, o crítico disse: olha, você pintou muito bem, está muito bonito o quadro, mas você cometeu um grande erro. E explicou qual foi o grande erro do pintor. Disse que ele não colocou na porta, não é isso, a maçaneta, para que alguém pudesse abrir essa porta. Foi então, para a surpresa dele, que o pintor disse: olha, eu sei realmente que não tem maçaneta nessa porta, mas foi de propósito. E todos se assustaram. Como de propósito? Uma porta que eu vou ter que abrir não tem maçaneta. Aí ele fala: quem está ali fora? Quem está batendo nessa porta? Jesus? Pois é. Essa porta é o nosso coração. Jesus, ele chega em nossas vidas, ele não adentra sem pedir permissão. É pela sua permissão, ou seja, você abrindo a porta por dentro, que ele então vai adentrar na sua vida. Então vejam que transformação bonita esse quadro traz para nós. Jesus que ele olha para nossas misérias, ele se coloca à disposição, mas ele pede, ele insiste, ele quase que fica ali conclamando: olha, abra esta porta que eu quero arrumar essa bagunça espiritual da sua vida. Eu quero arrumar tudo aquilo que você, com o passar do tempo, né, e por não me procurar, você foi criando uma certa desordem. Eu quero te ajudar. Então, dessa forma que a igreja, ela vai sendo casa de Deus e ao mesmo tempo, claro, morada nossa. E agora, irmãos, falar sobre a pessoa de Paulo, né? Eu falei 2 colunas, Pedro e Paulo, agora há pouco falei sobre Pedro. Agora então, Paulo será a nossa grande referência para vermos que é possível também uma mudança de vida. Então vejam, por exemplo, Paulo, antes dessa conversão, né? Ele tinha uma vida muito devastada, desregrada. Uma vida que não queria conhecer a bondade de Deus. Era um soldado, ele não queria o bem das pessoas, ele perseguia os cristãos, ele não acreditava que Deus poderia mudar a vida das pessoas. Até que Deus, mais uma vez, ele intervém na condição humana. Nós chamamos de epifania, né? Epifania é o quê? É uma intervenção, é uma manifestação, é Deus que chega ali para mostrar que Ele quer resolver uma situação, que Ele quer que as pessoas reconheçam que Ele é o Criador. Então Ele se manifesta. Então Ele se manifestou na pessoa que até então era Saulo, né? Saulo, soldado, no cavalo,
Ele um dia estava então fazendo o que sempre fez, mas naquele dia algo extraordinário aconteceu, né? A teologia fala que foi a luz do meio-dia que veio sobre ele, né? Quer dizer, a razão, a luz da razão. E a partir daí, então, esse homem nunca mais foi o mesmo. Ao ouvir a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Como que Deus já sabendo, você, Saulo, é uma grande coluna, você nunca foi lapidado, apenas isso, mas você é um grande homem. Você é um lutador, você é um homem bravo, você é uma grande coluna, portanto, eu vou lapidar você agora. Então vejam, agora há pouco eu falei do nosso coração, né? Que nós abrimos e Deus entra e organiza a nossa vida, quando nós permitimos. Agora Deus, Ele quer que Saulo, então, ele abra o coração para que Deus possa lapidar a vida dele. E assim aconteceu. Saulo, ele apenas escutava essa voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois todas as instruções, vai até tal cidade, busca tal pessoa, vira em tal rua, e ali tudo foi acontecendo conforme essa voz foi anunciando para ele. E claro, Saulo foi se autoconvencendo que a presença de Deus estava ali com ele. Não era mais a pessoa de Saulo. Agora ele passa a ser Paulo. Aquele homem que, ao ouvir a voz de Deus, ele quis uma transformação interior profunda, imediata e para sempre. Como quem diz, não quero mais voltar ser aquele velho homem do pecado, do mundo escuro. Não. Eu quero agora ser o homem da luz. Eu quero me voltar para que Deus, Ele faça em mim grandes maravilhas realmente. Portanto, Deus quis estar com ele. E quando a pessoa ela se volta para Deus, e Deus querendo essa mesma dimensão, a pessoa consegue fazer esse encontro com Deus. E Deus hoje, sem dúvida alguma, Ele quer estar com você também, não tenha dúvida sobre isso. Basta o quê? Você, percebendo isto, abrir o seu coração para que Ele, Deus Criador, Ele faça essa morada. Portanto, Deus quer sempre estar com os seus. Em momento algum da história, Deus abandonou as pessoas. Ele quer sempre estar presente de uma forma ou de outra, mas claro, quando a pessoa ela aceita. Quando a pessoa sente a necessidade de dizer, Senhor, eu preciso, eu quero que possas me auxiliar. E Ele vem, sem dúvida alguma. Portanto, Paulo, ele se deixou ser encontrado com Deus, para que Deus pudesse transformar a vida dele. Então, irmãos e irmãs, hoje não é diferente também. Claro, tanto tempo se passou, mas o Deus é o mesmo. Basta que você queira essa mudança, confie essa mudança nas mãos de Deus, que Ele fará sem dúvida alguma essa grande diferença para você, essa grande mudança. Paulo, ele em um momento, ele fala o quê? Olha, eu agora conhecendo Deus, eu não quero ser mais aquele homem mesquinho do passado. Eu agora sabendo quem é Deus, eu quero ser um novo homem. E ele usa então aquela grande frase, né, que todos nós conhecemos sem dúvida alguma, que é esta: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Vejam a profundidade teológica e espiritual que essa frase traz para a nossa vida. Já não sou eu que vivo, é Cristo, é aquele, né? Cristo quem vive em mim, quem vive em minha pessoa, quem comanda a minha vida, quem está acima dos meus conceitos, é aquele que me dá os bons conselhos. E aqui entra o quê? Mais uma vez, uma transformação. Kenosis, nós chamamos assim no grego. Para dizer o que, irmãos e irmãs? Que essa kenosis, daquilo que queima ali por dentro, que transforma, que vai se movendo, ela traz para nós toda a diferença. Então, por exemplo, uma pessoa que está na igreja, casa de Deus, mas que nunca quer ser transformada, ela vai ser sempre uma pessoa que vai estar ali, cumprindo um dia de ir à missa. Ao passo que a pessoa que ela compreende isso e ela quer uma transformação, uma revolução interior e espiritual, ela procura Deus, ela se abre para Deus. E ali não tenha dúvida, mais uma vez eu repito, Deus faz morada. Deus ali habita. Vejam, por exemplo, históricos bíblicos, onde pessoas pediram,
Foram atrás de uma transformação interior e conseguiram. E encontraram, né? E puderam ter esse privilégio de mudarem a sua vida. Por exemplo, a mulher pecadora. Ela foi ao encontro. Ela sabia que não era uma pessoa adequada para estar diante dos pés de Jesus, tanto por ser uma mulher, a cultura assim proibia, e também pelos seus pecados. Mas ela queria essa transformação. Ela queria e foi atrás. E ao menos de tocar nas barras, tocando um pouco nas roupas de Cristo, ela conseguiu este êxito. Ela teve esse privilégio. E então todos foram embora, ninguém a condenou e ainda teve um diálogo com Jesus. Onde estão todos? Não sei, Senhor. Foram todos embora? Pois é. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Portanto, vais e não peques mais. Então, irmãs e irmãs, é esta conduta que Deus quer que nós aprendamos em nossa vida. Ele quer fazer parte de nossa vida. A casa que Ele construiu desde aquele tempo, os templos, né? Hoje transformados em igrejas, enfim, fazem com que nós tenhamos essa certeza de um Deus atuante em nossa vida. Portanto, transforme o seu lar em igreja doméstica. Usamos muito esse termo no documento de Aparecida e também quando começou a pandemia em 2020, né? Mas transforme esta dimensão de casa doméstica, igreja doméstica, a sua casa sendo este lugar onde ali Deus habita. E não tenha dúvida, ali Deus sempre fará morada para você, seus projetos e para toda a sua família. Muito obrigado por nos acompanhar. Peço que você mais uma vez divulgue a nossa programação da Rádio Alvorada. Não só o programa Boa Noite Meu Pai, mas todos os outros podcasts em outras redes para que as pessoas compreendam, vivam e sintam, né, realmente essa catedral no ar agora no mundo inteiro. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus sempre ilumine a sua vida e também o seu lar. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Que desça mais uma vez sobre você, o seu lar, que é a igreja doméstica, a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa com as bênçãos do nosso Pai.